Olá, professor. Bom, eu sou o João Vitor, aluno de farmácia do nono período, e o slide que eu vou apresentar é a assistência farmacêutica junto ao programa de transtorno bipolar. Então vamos caracterizar a doença. O que é o transtorno bipolar e quais são os seus sintomas? O transtorno bipolar, também chamado de doença maníaco-depressiva, é uma doença psiquiátrica, caracterizada por alterações, às vezes súbitas, do humor. Essas alterações são chamadas de crises, que muitas vezes pode ser de depressão ou euforia, ou ainda há casos que o paciente possui esses dois tipos de crise, podendo ser classificadas ainda como crises graves, moderadas ou leves. Essas crises geram muitos problemas sociais ao paciente, levando a casos como, por exemplo, de isolamento social. E alguns pacientes acabam sucumbindo à depressão e muitas vezes acabam cometendo o suicídio como tentativa de eliminação desse seu transtorno. Nas fases iniciais das crises, a pessoa pode sentir-se mais alegre, sociável, ativa, faladora, autoconfiante, inteligente e criativa. Com a piora da doença, pode surgir alguns sintomas ou todos os sintomas abaixo: irritabilidade extrema, alterações emocionais súbitas, reações excessivas a estímulos banais, sensação de superioridade, energia excessiva, diminuição da necessidade de dormir, aumento da vontade sexual, não reconhecimento da doença, pondo às vezes a culpa do seu erro em outras pessoas, perda da realidade, delírios ou algumas vozes que eles dizem escutar na cabeça, e o abuso de álcool e drogas justamente pela essa sensação de superioridade que eles têm, achando que essas substâncias não vão gerar nenhum efeito neles, nenhum efeito mais grave. A imagem a seguir mostra com mais detalhes exatamente o que é o transtorno bipolar. Como já dito anteriormente, é uma doença caracterizada pela alternância de humor, ocorrendo episódios de euforia, também chamado de mania, e depressão, com períodos de instabilidade intercalado entre essas crises. O transtorno bipolar se manifesta principalmente entre pessoas de 15 a 19 anos, mas o diagnóstico pode levar cerca de 10 anos. O paciente que não segue um tratamento pode prejudicar suas relações pessoais, além de problemas na vida profissional. Alguns sintomas apresentados pela imagem são mania ou euforia. A gente tem as características como o senso extremo de bem-estar, a aceleração do pensamento e da fala, a agitação e a hiperatividade, a diminuição do sono, a diminuição da concentração, a desinibição e a impulsividade. Já do lado da depressão, temos algumas outras características, como a alteração do apetite, a perda ou o ganho de peso, o humor deprimido na maior parte dos dias, a fadiga ou a perda de energia, a apatia ou perda de interesse em atividades que ele considerava prazerosa, a agitação e a tendência de isolamento. Dados mostram que 21% da população brasileira sofre algum transtorno mental e 2,2% dos brasileiros são bipolares. E 5 a cada 10 causas de afastamento por incapacitação no trabalho é devido a uma doença mental no país. O tratamento é medicamentos com estabilizadores de humor, antipsicóticos e outros remédios. A gente também precisa da psicoterapia, atividades físicas diárias, psicoeducação, com uma compreensão da doença por parte do paciente e de seus familiares. Além do controle do peso, o tratamento adequado possibilita que o paciente controlar as suas manifestações ou crises da doença, sentindo-se bem em sua vida cotidiana. O tratamento adequado pode ajudar muitos pacientes, mesmo aqueles com as formas mais graves da doença, a obter um melhor controle sobre os seus sintomas. Um plano de tratamento eficaz geralmente inclui combinação de medicamentos e psicoterapia. Porém, segundo o autor Cipolle et al. De 2000, os modelos tradicionais de práticas farmacêuticas têm demonstrado pouca efetividade em relação à morbidade relacionada aos medicamentos. Isso ocorre devido à falta de adesão ao tratamento por parte dos pacientes. As principais causas de morbidade evitável relacionada aos medicamentos são as prescrições inadequadas, as reações adversas a medicamentos, a não adesão ao tratamento, a dosagem inadequada, a falta de tratamento necessário, o acompanhamento inadequado do paciente com erros de medicação. E esses erros ainda podem ser evitados
através do aumento da consciência da população e dos profissionais de saúde sobre o problema, o desenvolvimento e a disseminação de estratégias de controle para os programas de saúde, a identificação e a determinação de problemas relacionados à utilização de medicamentos na população, a provisão de meios para resolver ou evitar a evolução dos problemas e a melhoria dos critérios de utilização de medicamentos. O método utilizado foi o método de Dader. O método de Dader de acompanhamento farmacêutico foi desenvolvido pelo Grupo de Investigação Farmacêutica da Universidade de Granada em 1999. De acordo com essa metodologia, o acompanhamento farmacêutico é composto pelas seguintes etapas. Primeira, entrevista, o estado de situação, a fase de estudo e avaliação, intervenção, resultados das intervenções e novo status de situação, como mostra a referida imagem abaixo. O artigo nos fala que foram divididas em etapas, assim como o método de Dader. Na primeira fase, como podemos assim mostrar, foi a entrevista com o paciente para a coleta de alguns dados dele. Então foi perguntado sobre os medicamentos, sobre como ele está se sentindo, se os medicamentos estão fazendo efeito, pego o nome e a concentração do medicamento que o paciente está tomando, quando que ele vai ao médico, qual é o médico dele. Além disso, ele também pergunta como é o dia a dia desse meu paciente, se ele tem algum vício, se ele lê alguma coisa, enfim, tudo sobre os pacientes. E depois faz-se uma revisão com o próprio paciente para ver se precisa adicionar mais alguma coisa. Na segunda fase, temos a fase de estudo, onde o farmacêutico, junto com outros profissionais de saúde, como médicos, psiquiatras, psicólogos, estudam caso a caso de cada paciente, para ver quais são as possíveis alterações e qual vai ser o possível tratamento desse meu paciente. Em seguida, temos o caso 3, onde é feita a fase de intervenção com o paciente, junto dessa equipe multidisciplinar, aonde a gente aplica as alterações ou os planos que foi feito na fase 2. E na última fase, como podemos ver, na fase 4, a gente analisa os resultados, a gente coleta os resultados e os analisa para ver qual é o progresso do meu paciente, se é aquilo que foi planejado pela equipe multidisciplinar foi realmente efetivo ou não. E caso não tenha sido efetivo, a gente volta lá na fase 1 e recomeça o ciclo, tanto é que ele chama ciclo por causa dessa possibilidade, ou o paciente, caso ele esteja bem, que a gente consiga aliviar esses sintomas do paciente, ele é dispensado. Alguns pacientes tiveram seus medicamentos trocados devido a alguma interação medicamentosa que esse medicamento gerava, ou alguma interação com outros medicamentos que o paciente já tomava. Além disso, alguns tiveram baixa adesão ao tratamento, fazendo, por exemplo, nas palavras de alguns pacientes, uma pausa para a ingestão de álcool. Ao final do tratamento, temos 16 pacientes em estado de eutemia, ou seja, equilíbrio do humor. 15 dos 28 pacientes já passavam por pelo menos uma internação psiquiátrica, e somente um paciente foi internado por estado maníaco. Foram tratados, no total, 28 pacientes. Os pacientes possuíam outras doenças além do transtorno psiquiátrico. Dessas doenças, 50% era hipertensão, 46,4% era obesidade e 39,3% eram problemas gástricos. A conclusão que se chega é que o farmacêutico participa ativamente do processo de melhoria do paciente com transtorno bipolar, junto de uma equipe multiprofissional. É possível observar a importância do acompanhamento farmacoterapêutico para a melhoria da saúde do paciente no tratamento de sua patologia. É fundamental que os profissionais de saúde tenham diretamente como pacientes para que eles se conscientizem da importância da orientação a respeito da doença, dos medicamentos e de todas as formas de tratamento. Neste caso, o tratamento se mostrou extremamente efetivo,
pois o mesmo apresentou grande eficácia no tratamento de grande número de pacientes, estabilizando as crises deles. Isso mostra o quão importante é a farmácia clínica no tratamento de doenças psiquiátricas, visto que são doenças com muitos tabus e preconceitos, levando o paciente a não tratá-las e acabando tendo alguns problemas mais sérios ou alguns casos levando em alguns casos até mesmo o suicídio do paciente.